Olá pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo você irá entender os conceitos básicos do Linux, que incluem os comandos mais utilizados para manipulação de arquivos, permissões de acesso, compactação e descompactação de arquivos, entre vários outros assuntos. Bem, vamos começar aí com os conceitos básicos, definindo o que é Linux. Bem, em termos simples, o Linux é um sistema operacional, assim como o Windows e o macOS, com a diferença de ter o seu código aberto, o que permitiu o desenvolvimento de várias distribuições Linux, ou simplesmente distro. Em termos mais técnicos, o Linux é só o kernel. O kernel é o que gerencia recursos do computador. O Kali Linux foi feito usando esse kernel, por isso nós falamos que o Kali é uma distribuição Linux. Existem várias distribuições Linux, como o Ubuntu e o Linux Mint. O que diferencia o Kali delas é o fato dele ser voltado para a área de hacking, por isso várias ferramentas já vêm instaladas nele. Mas se você quiser usar outra distribuição e instalar as mesmas ferramentas, é totalmente possível. Tipo usar um Ubuntu da vida e querer usar as mesmas ferramentas que você utiliza no Kali. É totalmente possível. Bem, se olharmos aqui, quando acessamos o terminal, ele, como eu posso dizer, ele é o responsável por interpretar os comandos que utilizamos. Por exemplo, um ls. Bem, antes de vermos os comandos do terminal, é importante conhecermos a definição de shell para uma melhor compreensão. O interpretador de comandos é o responsável por executar os comandos fornecidos pelo usuário, ou seja, o shell é o responsável por fazer intermediação entre o sistema operacional e o usuário. O shell padrão aí na maioria dos sistemas Linux é o bash. Existem outros como o SH, ZSH, etc. Bem, o shell pode ser dividido em dois grupos. CLI são shells que possuem interface baseada em linhas de comando, que é o caso aqui, quando digitamos o ls, e o shell baseado em interface gráfica, que são, como eu posso dizer, aqui, ó, por exemplo, isso daqui é um shell baseado em interface gráfica. Basta nós clicarmos em alguma coisa e acessamos. Isso é interface gráfica. Bem, uma coisa muito importante aqui que você deve estar ciente, que é que tudo no Linux é arquivos, independente de qual distribuição você usa. Tudo no Linux ele considera como arquivos. E o Linux também é caso sensitive, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, ls minúsculo é diferente de um ls maiúsculo. Ele não reconhece o comando, né? Bem, vejamos agora os comandos. Os principais comandos utilizados aí. Aumentar aqui a tela, aumentar o tamanho da letra, né? Porque vai ficar horrível. Bem, como o comando que eu já demonstrei anteriormente, o ls, ele lista como eu posso dizer,
Ele lista o conteúdo do diretório, por exemplo, nome de arquivos ou pastas. No caso aqui, as pastas, no Linux a gente chama de diretório. No caso aqui, se você for olhar no Windows, documentos é pasta, né? No Linux aqui é diretórios. Bem, você pode acrescentar opções no comando ls. Por exemplo, ls-l. Ele mostra as permissões aí que o arquivo possui. Entenderemos isso futuramente. O usuário e o grupo, que no caso é o Kali, que são os usuários padrão. E a data aqui. Bem, temos também a opção ls-la. Essa opção lista os arquivos ocultos. Arquivos ocultos são arquivos que começam com um ponto na frente. Aqui. A opção... Deixa eu limpar aqui a tela primeiro. Bem, o comando pwd ele mostra a nossa localização aí no sistema, vamos assim dizer. Ele imprime a nossa localização do diretório, ou seja, estamos no diretório Kali, diretório aí padrão, né? Começando da raiz, a raiz é essa barra aqui, ó. Aí estamos dentro do diretório home, Kali está dentro do diretório home, certo? Bem, e como nós mudamos de diretório aí? Bem, existe o comando cd, ele é usado para mudar de um diretório para outro. Diretório, lembrando, são pastas, né? Esse comando aí é essencial para navegar aí na estrutura de diretórios, que é definida pelo FHS. Bem, se digitarmos cd barra, veja que aqui mudou, ok? E darmos um pwd novamente, veja, estamos no diretório raiz. Podemos até dar um ls aqui. Vários desses diretórios aqui são padrões de distribuições Linux. Veremos isso futuramente mais a fundo. Bem, para voltarmos à pasta onde estávamos, podemos dar um cd barra home, veja, a pasta home aqui, ó, vamos entrar nela, diretório no caso, e darmos um ls aqui, aí está, ó, o usuário Kali. Podemos entrar nela, cd barra Kali, eu digitei errado. Bem, aí está, entramos, retornamos aí. Bem, o cd dois pontos, ele retorna para os diretórios que estavam anteriormente. No caso, antes de acessar o diretório Kali, a gente estava no diretório home. cd dois pontos retorna para o diretório anterior, que no caso é o home. Bem, vamos aí entrar novamente no Kali. Isso daqui são comandos bem básicos, né? Bem simples aí. Só para termos uma compreensão básica aí. Bem, falamos muito aí em diretórios, mas como que criamos um? Bem, para isso existe o comando mkdir. Você precisa usar
o comando mkdir, mas o nome do diretório que você quer criar. No caso, eu criar o diretório exemplo aqui. Se dermos um ls novamente, veja, aqui está. Podemos acessá-lo com o comando cd. Entramos nele aqui. Demos um ls, não tem nada. Se dermos um ls-a, veremos que só existe arquivos ocultos aqui. Todo o diretório terá esses arquivos, são criados por padrão. Bem, você também pode criar mais de um diretório ao mesmo momento. Um mkdir teste e teste2. Demos um ls. Os dois diretórios foram criados. Bem, para você apagar um diretório, uma pasta aí, você usa o comando rmdir. Mas o nome do diretório que você quer apagar, no caso teste2. Se dermos um ls novamente, o teste2 foi apagado. Só existe o diretório teste agora. Bem, você pode criar arquivos com o comando touch. Por exemplo, touch texto.txt. Se dermos um ls, aí está, o arquivo texto.txt. Bem, outra forma de criarmos arquivos sem usar o comando touch é usando o editor de texto nano. Aí nano, vamos dar um nano texto 2.txt. Aí podemos digitar qualquer coisa, qualquer texto. Para salvarmos, podemos dar um Ctrl X, digitamos Y e damos Enter. Se dermos um ls aqui, vejam, o arquivo texto2.txt foi criado. Para podermos exibir o conteúdo dele, usamos o comando cat texto2.txt. Está aí, qualquer texto. Se usarmos o mesmo comando, só que para exibir o conteúdo do texto.txt, veja, ele não possui conteúdo, pois o comando touch cria um arquivo vazio. Você pode editar, acrescentar um conteúdo nele, né? Usando o editor nano, né? Existem outros editores como o Vim. Bem, vejamos aqui. Lembrando, são só comandos básicos de início agora. Uma opção interessante aí do comando cat, que ele pode mostrar o número de linhas. Ai, minha pronúncia está horrível, me desculpem. Bem, vamos acrescentar qualquer texto aqui. Texto 1. Texto 2. E agora vamos salvar novamente o arquivo. Limpar a tela para uma melhor visualização. Podemos usar cat -n, aí o nome do arquivo, texto2.txt. Veja, ele exibe o número de linhas que cada
que contém um arquivo, né? Isso é interessante para quando você está mexendo com arquivos grandes aí. Por exemplo, fazer uma enumeração de subdomínio, algo do gênero. Veremos isso futuramente, não necessariamente nesse vídeo, mas no vídeo onde eu mostrarei como se realiza um pentest. Faremos aí a enumeração de subdomínios e tal. Você verá como que esses comandos, simples comandos como cat, cd, ls, é usado assim o tempo todo. São arquivos aí de grande importância. Comandos de grande importância. Apesar de serem muito simples. Bem, quando digitamos aqui ls -l, a saída do comando é exibida aqui no terminal, correto? Bem, a gente pode enviar essa saída para algum arquivo, por exemplo, ls -l pipe, que a gente chama essa barra de pipe. Usamos o comando til, aí exemplo.txt. A saída será mostrada tanto aqui no terminal como em um arquivo exemplo.txt. Se dermos um cat exemplo.txt, aí está. Novamente, isso daqui você vai usar muito quando estiver mexendo com arquivos, tipo querer que a saída de um, vamos lá, o pipe, que é essa barra, ele pega a saída de um comando e envia para outro. No caso aqui estamos pegando a saída do comando ls e enviando para o arquivo exemplo.txt. Isso vai ser muito útil novamente em enumeração de subdomínio. É bastante útil. Tipo, pegar a saída da ferramenta Subfinder e mandar para um arquivo subdomínios.txt. Você usa bastante isso. Novamente, veremos isso a fundo futuramente. Outra forma de fazer esse redirecionamento é usando o símbolo maior que. Aí, ls. Aí vamos usar listagem.txt. Se dermos aqui, veremos que o arquivo listagem.txt foi criado. Podemos novamente exibir o conteúdo dele com cat. Aí está. A saída que seria impressa aqui no terminal foi impressa no arquivo listagem.txt. Bem, vamos aí ao comando tac. Veja que o cat exibe o conteúdo do arquivo assim, certo? Começando desde o começo do arquivo 1, arquivo 2, tá? Por ordem, né? Vamos assim dizer. O tac, ele mostra o conteúdo do arquivo em ordem inversa. Mas aí o mesmo arquivo, listagem.txt. Veja, o arquivo que o cat mostrou no final, o tec mostra no começo. Isso é útil quando você está mexendo com arquivos muito grandes, né? Comando super simples, certo? Bem, estamos criando aqui arquivos como se não houvesse amanhã. Mas como que podemos apagá-los? Bem, para isso usamos o comando rm. É um rm texto.txt. Vejam
foi apagado. Vamos apagar aqui o arquivo texto 2.txt. Viu? Super simples. Bem, limpamos aqui a tela. Bem, podemos copiar os arquivos aqui. O comando utilizado para isso é o comando cp. Mas antes vamos ver bem aqui o conteúdo do diretório teste. Veja, ele não retorna nada porque ele está vazio. Agora, se digitarmos cp exemplo, vamos copiar o arquivo exemplo para dentro do diretório teste. Então, cp exemplo.txt barra não precisamos da barra, né? Agora, se acessarmos o diretório teste, dermos um ls, aí está o arquivo exemplo.txt. Podemos dar um cat aqui nele. Ele não tem nada, né? Bem, existe outro comando bem interessante, que é o mv. Bem, esse comando é usado para mover e renomear arquivos e diretórios. Por exemplo, vamos mudar o nome de exemplo.txt para teste.txt. Então, mv exemplo.txt para teste.txt. Se dermos um ls, veja, o arquivo que se chamava exemplo.txt agora se chama teste.txt. Bem, se voltarmos aí no diretório anterior, veja que o comando cp ele só copia, então permanece uma cópia aqui no diretório exemplo e ficou outra lá no diretório teste. Mas se quisermos mover, lembrando que ao mover você apaga o arquivo do diretório, né? Que no caso, vamos mover o arquivo listagem.txt para o diretório teste. Vejam, o arquivo listagem.txt não existe mais nesse diretório exemplo aqui. Se acessarmos o diretório teste, vamos no LS, veja, aqui está o arquivo listagem.txt. Essas são coisas básicas, né? Comandos básicos. Bem, outra coisa muito interessante de você conhecer são os coringas. Basicamente existem 4 tipos de coringas aí. O asterisco, o ponto de interrogação, o colchetes e as chaves. Vou dar um exemplo de uso de cada um deles. Bem, vamos criar 5 arquivos: teste1.txt, teste2, teste3, teste4 e teste5. Você poderia criar cada um deles. Primeiramente, deixa eu dar um ls aqui para você ver.
Bem, o arquivo teste já existe aqui. Vamos remover ele. Prontinho. Você poderia criar os arquivos manualmente, um a um. Aí você repetiria o mesmo. Teste 2.txt, teste 3, texto, texto 2.txt e por aí vai. Bem, eu falei que ia ser o arquivo teste, né? Mas acabei criando o texto. Enfim, lombra minha. Mas tudo bem. Bem, você pode usar os coringas para criar os arquivos. Bem, por exemplo, vamos criar o arquivo do 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ponto txt. Apertamos Enter. Veja, todos os arquivos foram criados. Texto 1, texto 2, por aí. É interessante, né? Bem, outro coringa que são os colchetes aí. Bem, para demonstrar o uso dele, eu vou listar somente os arquivos texto 1, texto 2 e texto 3. Veja. ls. Texto. Colchetes. Do 1 ao 3. Colchetes.txt. Veja, só os arquivos que eu defini aqui foram listados. Isso é um excelente filtro aí. Outro coringa interessante é o ponto de interrogação. Basicamente ele substitui um caractere. Veja, temos um ls aqui. Veja os arquivos. Agora, se demos um ls, vamos mandar ele imprimir somente os arquivos texto. Veja, ele só imprimiu os arquivos texto, aí no lugar desse ponto de interrogação existe um caractere. No caso, caractere 1, caractere 2, 3, 4, 5. Outro filtro aí bem interessante. Isso pode parecer meio chato e entediante, mas é bastante útil. Você verá, ele é bastante útil, esses conhecimentos básicos aí. Existe outro coringa, que é o ponto de interrogação. Basicamente, vamos criar um arquivo aqui. touch es.py. Py é de Python, né? Agora vamos mandar ele listar somente os arquivos que terminam com .txt. Veja, ele ignorou o arquivo es.py. Podemos mandar ele também só imprimir o arquivo que termina com a extensão .py, ou seja, liste todos os arquivos, liste tudo e termine com .py. PY ainda, é da linguagem Python. Inclusive, iremos aprender a programar em Python e criar as nossas próprias ferramentas aí. Isso em uma aula futura, né? Bem, como eu já mostrei aqui anteriormente, é possível remover os arquivos, né? Usando o comando rm. Vamos apagar aí
todos os arquivos que terminam com ponto .txt. Vejam, todos foram removidos. Outro uso bem interessante do Coringa. Se você não precisa apagar um por um manualmente, tá? Bem, vamos voltar para o nosso diretório home. Outro comando bem interessante aí de aprendermos é o comando find. Basicamente, ele é usado para procurar por arquivos ou diretórios. Se dermos um enter aqui, basicamente ele vai listar um monte de arquivos aí. Bem, quando ele é usado sozinho, ele lista todos os arquivos e diretórios, subdiretórios, inclusive os ocultos. Lembrando, arquivos ocultos são esses que começam com um ponto na frente. Vamos dar um exemplo de uso mais prático aqui do comando find. Bem, quando usamos find, aí barra traço name, vamos usar aspas aí, asteriscos, coringa aí, né? txt. Fechamos aspas. Basicamente aqui estamos mandando ele procurar todos os arquivos que terminam com .txt a partir do diretório home, do diretório raiz aí. Bem, ele vai dar uma grande busca e retornar um monte de arquivos. Bem, normalmente você vai usar aí o comando find para procurar, né, aí coisas, mas ele é bastante útil. Vamos supor, você consegue acesso a um servidor. Você não vai ficar procurando assim em cada canto assim. Você vai tentar achar algo que ajude você a simplificar a sua busca. O comando find é muito útil nessas horas. Por exemplo, na hora de procurar por palavras específicas, por exemplo, palavras como password, que são senhas, né? Isso já ajuda a dar uma otimizada aí nas suas buscas, né? No caso aqui estamos recebendo muita permissão negada, ou seja, não podemos acessar tal pasta. Isso é muito útil para fazer a escalação de privilégios aí. Comando find, aí você busca por tal palavra, no caso é password. Você fala, bem, esse arquivo aqui existe nesse diretório, mas não possuímos permissão para acessá-los. Então deve ter algo muito importante aí, correto? Aí no caso aqui entraria as técnicas de elevação de privilégios para conseguirmos acesso de root e conseguimos ver o que tem dentro desse diretório aí, né? Conteúdo dele. Novamente aprenderemos futuramente sobre isso. Outro comando aí bastante útil é o grep. Bem, basicamente esse comando é usado para procurar por um padrão de caracteres especificado aí. Por exemplo, o comando grep ocupe barra etc passwd. Esse comando ele vai pesquisar pela palavra balgu, meu inglês é horrível,
ocupe aí dentro do diretório etc passwd. Basicamente, o conteúdo desse diretório são as senhas aí armazenadas no Kali aqui no caso. Veja, ele encontrou, né? Dentro do diretório var ocupes, tá? O srsbin no login. Bem, muito útil aí também sabermos a localização desses arquivos aí na hora de fazermos uma elevação de privilégios. Bem, vamos entrar aqui na nossa pasta exemplo, diretório no caso, né? Eu quero mostrar outros comandos aí, bem, que você vai usar, provavelmente usará diariamente. No caso aqui é o comando head. Vamos exibir aqui com cat, conteúdo do exemplo.txt. Não tem nada, né? Vamos editar isso. Utilizando o editor de texto não. Vamos acrescentar, vejamos o nome. E tá o nome aí. Ricardo. Paulo. Fernanda. E Pedro. Vamos salvar aí o arquivo. Se dermos um cat, ele exibe o conteúdo, como eu já havia falado antes. Já o comando read, ele vai exibir também o conteúdo do arquivo, só que tem uma diferença aí. O comando read, ele exibe as 10 primeiras linhas aí. Somente as 10 primeiras linhas aí. No caso aqui só existe 4 linhas, né? Então ele não exibiu, mas por padrão ele exibe 10, somente as 10 primeiras. Outra coisa bem interessante é que podemos especificar o tanto de linhas que queremos exibir, utilizando a opção "-n", por exemplo. Kit "-n" mostra só 2 linhas do arquivo exemplo. Exemplo.txt. Veja, agora ele só exibiu 2 linhas. Isso é quando o arquivo contém centenas de linhas aí. É útil usar esses filtros assim para uma melhor visualização. Outro comando interessante é o nl. Basicamente, mostra o número de linhas, né? Tipo, o nome Ricardo está na linha 1, o nome Paulo está na linha 2, por aí vai. Bem, vamos voltar aí para o nosso diretório home. Vou mostrar um comando que faz paginação aí. Por exemplo, ao digitarmos cat ponto barra etc passwd, o conteúdo é exibido aqui, né, no nosso terminal. Se utilizarmos o comando more usando o pip, ele vai fazer a paginação. Veja.
bem mais organizado, né? Aí para sair daqui basta pressionar a tecla aqui. Isso como eu posso dizer, é mais útil na hora de que a saída é muito grande. E você pode usar esse comando more para fazer a paginação. Basicamente você pode passar da página 1 para a página 2, e página 3. Caso a saída, né, impressa seja muito grande aí. Outro comando muito semelhante a isso é o less. Esse faz a paginação, né, igual ao more, com a diferença de que o less permite voltar à página anterior, usando a tecla de seta para cima e seta para baixo. Vamos aí a um exemplo. Veja, ele retornou aí. Podemos avançar usando o mouse, né? Ou usando a seta para baixo aí. E vermos linha do arquivo por linha. Usando a seta para cima, você retorna. Para a seta para baixo, você avança. Bem, pressionando a tecla Q, você sai aí. E ele não retorna nada no terminal. Assim, né? Bem, anteriormente vimos o comando read, certo? Só que ele imprime as primeiras linhas aí de um arquivo, correto? As 10 primeiras linhas. Um comando contrário a ele é o... Primeiramente, vamos entrar aqui no diretório SF, né? No caso, ele mostraria as 10 últimas linhas. Mas o nosso arquivo aqui ele é bem pequeno, né? Deixa eu dar uma editada nele aqui, para ficar mais claro. E Pedro, aí deixa eu acrescentar outro nome, tipo Ana. Vejamos. Thiago. Daniel. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amanda. Vejamos outro nome aí na cabeça. Deixa eu tentar lembrar de outro nome. João, né? Verdade. Tô ruim de nome. E vamos acrescentar o nome Maria. Veja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bom. Veja. No caso aqui, ele exibiria as 10 últimas linhas. Mas esse arquivo aqui, ó. Deixa eu dar um cat aqui para vocês terem uma ideia. Veja. Com cat ele exibiu o nome Ricardo aqui, correto? E aqui ele já começou a partir do Paulo. Isso por quê? Porque aqui possui 11 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eita. Basta eu terminar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, correto? 1, 2, 10. Aí aqui com o Ricardo seria 11. E por padrão, o comando tail exibe as 10 últimas linhas.
contrário do read. Vamos até usar ele aqui, ó. No caso aqui, o read já ignora o nome Maria, porque ele mostra as 10 primeiras linhas. Novamente, esses são comandos super simples, usado basicamente para otimizar, né, a procura de algo. Outro comando aí bem simples é o time. Basicamente, ele mede o tempo que um programa leva para ser executado. Por exemplo, time I find basicamente ele vai mostrar o tempo necessário para o comando find procurar a palavra passwd a partir do diretório root aí. Bem, ele mostra aí as informações. Comando super simples novamente, né? Bem, toda hora eu estou digitando aqui o comando clear, né? Clear, como você já deve ter percebido, é usado para limpar a tela, né? O terminal aí no caso. Bem, outro comando bem interessante é o issue. Basicamente ele imprime uma mensagem no terminal. Escrevemos aí a palavra rapidinho no terminal. Você vai usar isso basicamente em scripts aí, quando você for fazer automatizações. Bem, outro comando muito interessante é o wc. Basicamente, ele mostra as informações dos arquivos como palavras, linhas e bytes aí. Bem, wc com opção "-w", ele mostra a quantidade de palavras aí. No caso, o arquivo exemplo.txt possui 10 palavras aí. Ele não considera linhas vazias, né? Já com a opção "-l", ele mostra a quantidade de linhas. No caso, são 11 linhas que o arquivo exemplo.txt possui. Ele possui uma linha vazia aí. Bem, novamente, comando super simples, né? Outro comando interessante de você saber é o comando sec. Basicamente, esse comando imprime a sequência de números. Os números podem ser inteiros ou reais aí. Basicamente, vamos mandar ele imprimir 10 números aí. Ele vai começar a partir do número 1 e vai acrescentando, né, automaticamente até o 10. Bem, podemos mandar ele imprimir somente do número 5 ao 10. E também podemos definir o número de incremento, né? No caso, ele está incrementando de 1 em 1 aqui. Mas se digitarmos sec, aí, a partir do número 3, aí 0.5 até o 10. Bem, a partir daí ele vai começar a incrementar os arquivos de 0.5 de cada vez. 3, 3.5, 4, 4.5 e por aí vai. Também é possível imprimir a sequência para trás, por exemplo, sec 5 menos 1, 2. Vai começar a partir do 5, 4, 3, 2. Basicamente. Ele existe mais opções, mas não entraremos em detalhe aqui. A partir, conforme formos evoluindo aí ao longo do curso, veremos muitas mais opções dos comandos, usos de casos reais, vamos assim dizer, né? Bem, outro comando interessante é o cmp. Esse comando compara dois arquivos de qualquer tipo. Por exemplo,
Temos aqui o arquivo exemplo.txt. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo arquivo. Nano texto não, só texto.txt. Vamos colocar aqui texto sem sentido. Vamos salvar aí. Vamos fazer uma cópia desse arquivo. Só que agora ele vai se chamar texto2.txt. Vamos fazer comparação entre eles primeiro. Bem, vamos usar o comando cmp para fazer a comparação entre os arquivos texto.txt e o arquivo texto2.txt. Ele não retornou nada. Isso significa que os arquivos não possuem nenhuma diferença entre si. Lembre-se, a gente acabou de copiar eles. Bem, fazer uma cópia, né, deles. Acrescentar um texto aqui qualquer. Por exemplo, diferença. Vamos salvar aqui. Se repetirmos o mesmo comando, veja, ele nos informa que existe uma diferença entre o arquivo texto2 existe uma diferença entre os arquivos. Novamente, comando super simples e meio sem graça também. Outro comando muito semelhante é o comando diff. Ele faz a comparação, né, entre dois arquivos. A sintaxe é basicamente a mesma. Texto.txt texto2.txt, que a saída dele é mais bonitinha, né? Mostra qual é a palavra, qual é a diferença entre eles. No caso é a palavra diferença aqui, que foi acrescentada no arquivo texto.txt, né? Bem, veremos aí alguns comandos relacionados à compactação de arquivos. Fazer a compactação de arquivos é útil quando se precisa transferir vários arquivos para algum computador, enviando assim só o arquivo compactado, né? Bem, veremos aí a compactação e descompactação de arquivos. Bem, para isso vamos entrar no diretório. Na realidade já estamos, né, dentro do diretório exemplo. Bem, vamos fazer o seguinte então. O comando usado para fazer a compactação de arquivos é o tar. Um deles, né? Existem outros, mas veremos só o tar por enquanto. O comando tar é usado para fazer compactação e descompactação de arquivos. Os arquivos compactados com tar geralmente fica aí com a extensão .tar, né? Bem,
Vamos a um exemplo aqui. Vamos compactar. Primeiramente, vamos criar arquivos aqui. Vamos usar outros. Vamos criar os arquivos dados. Vamos criar os arquivos usuários, né? Usuários.txt e senhas. Temos um ls aí, arquivos criados. Bem, agora vamos juntar o arquivo senhas.txt com arquivos usuários.txt. Bem, para isso usamos tar com opção cf. O C é usada para criar um novo arquivo tar, que é o que chamaremos de dados.tar. E a opção "-f" define o nome do arquivo, que no caso é dados.tar, né? C cria o arquivo e F define o nome do arquivo. Aí vamos compactar os arquivos usuários, né? Usuários.txt e senhas.txt. Damos um ls aí. Está aí o arquivo compactado, dados.tar. Vamos criar um diretório bem aqui para a gente fazer a descompactação do arquivo dentro dele. Vamos criar o diretório, vai ser diretório teste2. Então ls aí. Vamos copiar o arquivo dados.tar para o diretório teste2. Se entrarmos no diretório teste2, está aí o arquivo. Agora vamos fazer a descompactação dele. Bem, utilizamos o tar novamente, só que dessa vez com a opção "-x" e F. E basicamente fornecemos o nome aí do arquivo a ser descompactado. Se dermos um ls, está aí. Arquivos senha.txt e usuários.txt. E o arquivo compactado continua existindo. Bem, voltaremos para o nosso diretório home aí. Agora veremos sobre manipulação de conta. Bem, o Linux é um sistema multiusuário. Ele permite que vários usuários usem simultaneamente o sistema, sem que haja conflito entre eles. O usuário mais poderoso do sistema é o root. Ele não possui limitações e é o responsável por gerenciar, né, todo o sistema. O comando sudo é que dá acesso aos poderes do root. O comando sudo também, né? Existe o comando sudo e o comando su. Veremos ele em breve. O uso comum do sudo é quando se precisa instalar algum programa ou simplesmente atualizar todo o sistema. Por exemplo, vamos usar aqui o comando apt update. Veja,
temos um erro aqui, permissão negada. Por quê? Porque para atualizar o sistema é necessário ter permissão de root. Nesse caso usamos o comando sudo, agora sim apt update. Veja, aí qual é a senha aqui? É a senha Kali. Por quê? Porque estamos usando o usuário padrão do sistema. Lembra da senha usada para fazer login? É essa senha Kali. Aí conseguimos aí fazer a atualização do sistema. Bem, vamos... Bem, para entender melhor os comandos sudo, né, é necessário entendermos as permissões de acesso. Basicamente, bem, para melhor organização, vamos criar um diretório aí. Diretório teste. Vamos entrar nele. Veja, não tem nada, né? Vamos criar um arquivo, vejamos. Pode ser, arquivo usuários e senha. Se dermos um ls, traço L, veja. Isso daqui são as permissões, né? As permissões do arquivo. Bem, eu vou criar um diretório aqui. Eu quero mostrar algo a vocês. Vai ser diretório exemplo. Se voltarmos a repetir o comando ls-l, veja, os diretórios têm cd aqui na frente. Cd significa que é um diretório. Quando possui um traço na frente, significa que é um arquivo. Bem, esses 3 primeiros caracteres aqui, o R, o W e o X, significa que, primeiro, o R significa permissão de leitura. Por exemplo, se for um diretório, significa que temos a permissão para listar o conteúdo dentro dele. O W significa permissão de escrita. Representa que podemos criar ou alterar conteúdo, seja do diretório ou do arquivo. E o X representa permissão de execução. Significa que, por exemplo, podemos executar um script. Se for um diretório, podemos usar o comando cd, por exemplo. Entenderemos isso a fundo em breve. Isso são tanto permissões independentes de ser um diretório ou arquivo, o R, W e o X. Bem, agora, esses 3 no caso aqui, o diretório exemplo possui permissão de leitura, escrita e execução. Permissão, isso na permissão de dono. Aqui significa permissão de dono. Esses outros 3 aqui significa permissão de grupo. E esses outros 3 aqui significa permissão de usuários, outros usuários. Bem, é meio confuso, eu sei, mas agora você vai entender melhor. Serei mais específico aí. Bem, o comando que eu quero usar aqui é o ls-l, novamente. Bem, vou dar um exemplo aí, para ficar mais claro. Primeiro vamos à definição. O que é um grupo? Bem, grupo é o usuário que criou o arquivo. No caso o usuário Kali criou o arquivo, né? E o grupo um grupo basicamente permite que vários usuários tenham acesso ao mesmo arquivo. E já a definição aí de
Outros usuários basicamente são usuários que não são donos e nem fazem parte de um grupo que tem acesso, né, permissão para manipular o arquivo. Isso é quando você basicamente tem um sistema, vamos supor um servidor aí, uma empresa tem um servidor e nele vários profissionais trabalham, né? Cada profissional desse vai ter um usuário. Vai ter um usuário, vamos supor. O Ricardo tem o usuário Ricardo. E o usuário João tem o usuário João. Todos trabalham no mesmo servidor, só que com usuários diferentes. Logo, eles possuem permissões diferentes. E você, como hacker, quando consegue acesso a esse servidor, você vai ter que conseguir acessar algum desses usuários, seja o usuário Ricardo ou o usuário João. E por isso é importante entender as permissões de acesso. Bem, vamos usar um exemplo aqui, porque eu acho que eu estou complicando um pouco aqui a compreensão de vocês. Bem, o comando usado para definir as permissões de acesso é o chmod. Basicamente, ele altera as permissões do grupo e dos outros usuários. Para mudar o dono do arquivo, se usa o comando cwown. Bem, vamos usar um exemplo aqui. Vou dar um ls aqui. Veja, temos aqui o diretório exemplo e 2 arquivos, correto? Se dermos um ls-l, está aí a permissão. Vamos usar um cat usuários.txt. Bem, não tem nada nele, então vamos primeiro acrescentar algo nele aí, no arquivo usuários.txt. Vamos escrever aqui Ricardo e Marcos. Salvar arquivo, né? Agora, veja que conseguimos exibir o conteúdo do arquivo, né? Bem, vamos veja que o arquivo usuários possui permissão de leitura, escrita, né? Bem, vamos remover essa permissão usando o comando chmod. Que eu estou definindo que o usuário tem permissão de leitura, o grupo vai ter permissão. Vou tirar a permissão de leitura do grupo do usuário, né? E vou tirar a permissão de leitura do grupo. E dos outros usuários também vou retirar a permissão de leitura do arquivo usuários.txt. Veja. Se dermos um ls-l, veja, que significa que não temos permissão. Se compararmos com aqui, ó. Bem, tá, e o que isso significa na prática? Se tentarmos ver o conteúdo do arquivo, veja, permissão negada. Antes conseguimos ver, né? Isso porque até então nós tínhamos a permissão de leitura aí. Aí quando usamos o comando chmod, nós removemos a permissão de leitura dos usuários, permissão de leitura para o grupo e a permissão de leitura para outros usuários.
Bem, e como que nós devolvemos essa permissão? Basicamente, podemos definir que o usuário, o grupo e os outros usuários agora possuem a permissão de leitura. Novamente, se dermos um ls-l, vemos que a nossa permissões voltou, correto? Agora, se dermos um cat novamente, novamente conseguimos imprimir aí o conteúdo do arquivo usuários.txt. Isso é muito usado o conceito, né? É muito usado em escalação de privilégio. Bem, vamos a outros exemplos agora. Vamos usar no caso aqui o modo octal. Basicamente o modo octal a gente usa números no lugar das letras. O número, por exemplo, vamos dar um ls, traço L novamente. Lembre-se, possuímos a permissão de ver, né, o conteúdo do arquivo. Vamos remover novamente essa permissão. chmod menos 444 usuários.txt. Se tentarmos ver o conteúdo do arquivo, temos permissão negada. O 4, ele simboliza o R. O número 4 simboliza o número R. Aqui, então, estamos retirando a permissão do usuário, do grupo e dos outros usuários, a permissão de leitura. Novamente, podemos adicionar a permissão simplesmente usando o símbolo mais, né? E aí está, permissão dada novamente. Bem, voltando aí ao uso do comando sudo. Veja. Vamos tentar ver o conteúdo do arquivo etc. Veja, temos permissão negada. Por quê? Porque não usamos o sudo aí na frente. Se tentarmos novamente agora, vai pedir a senha é Kali. Se você estiver usando o usuário padrão, eu esqueci de colocar o cat aqui. Lombra minha. Veja, esse é o conteúdo do arquivo etc shadow. Bem, mas veja que a permissão do sudo é temporária. Viu? Toda vez precisamos ficar digitando sudo na frente. Como que mudamos isso? Como podemos mudar isso? Bem, simplesmente a gente acessa o usuário root de vez. Para isso a gente digita sudo. E aí está. Temos agora acesso ao terminal de root. Se tentarmos ver dessa vez o comando, o conteúdo, né, do arquivo lá, conseguimos
sem ter que usar o sudo na frente, porque já estamos logados como usuário root. Bem, mas é um risco aí, né? Não é muito recomendado se usar o usuário root a todo tempo, por questões de segurança, pois você pode acabar executando algum comando que prejudique o sistema aí operacional. Bem, para sair do usuário root, basta digitar exit, dá enter e voltamos aí ao usuário normal. Bem, agora vamos aprender como baixar e instalar programas usando a linha de comando. Bem, anteriormente vimos o comando apt update. Bem, basicamente esse comando atualiza a lista de pacotes para pegar as atualizações disponíveis que estão no repositório etc apt source list. Basicamente esse arquivo aí está dentro do sistema, né? Ele contém as versões dos softs, dos programas instalados no Kali Linux aí. E quando digitamos o comando apt update, ele atualiza de acordo com esse arquivo, certo? Bem, precisamos aí digitar o sudo. Fornecer a senha, que é Kali. Bem, a lista foi atualizada. Agora, para podermos pegar as versões na lista, no arquivo aí source.list, e aí instalar aqui no sistema, utilizamos o comando upgrade, apt upgrade. Damos um Y aí para dizer sim, queremos continuar a atualização. Bem, repetindo, o apt update ele atualiza a lista, o arquivo source list. Ele busca as versões lá no repositório do Kali Linux, lá no GitHub no caso, né? O código-fonte está hospedado lá. Ele pega as versões que estão lá no GitHub do Kali e atualiza o arquivo source list. E quando digitamos apt upgrade, o sistema pega as versões disponíveis no arquivo source list e atualiza, instala no sistema aí. Basicamente essa é a diferença. Bem, é bastante recomendável que se use o apt update antes de se usar o apt upgrade, pois assim você atualiza a lista com as versões mais recentes para serem instaladas aí no sistema. Bem, a atualização foi concluída com sucesso. Podemos limpar aqui a tela. Bem, para você baixar um programa, você usa o apt install, aí o nome do pacote que você quer instalar. No caso aqui, vamos instalar o Python. Vamos ver primeiro se ele está instalado aqui. Python já está instalado no sistema. Mas vamos fazer uma simulação com ele mesmo. Não tem problema. Vamos dar um sudo apt install
lembrando, o Python já está instalado. Isso daqui é só para você saber qual é a sintaxe para instalar algum pacote. Sudo apt install. Aqui, porque como eu já falei, o Python já estava instalado, né? Só foi para dar um exemplo mesmo de como seria a instalação de algum pacote. Bem, outra forma de baixar algum programa é através do wget. Vou citar um exemplo aqui. Vamos acessar aqui o navegador. Vamos entrar no site do Nmap. Porque vamos instalar aí. Aqui é o site do Nmap. Ele já vem pré-instalado no Kali Linux. Instalado no caso, né? Vamos copiar aí o link. Ctrl C, né? Bem, aqui vamos dar um Ctrl V. Basicamente o que a gente fez aqui foi baixar a página inicial do Nmap. Se dermos um ls aqui, veja aqui o arquivo index.html. Podemos dar um nome, index.html. A gente dá o código fonte, né? Um arquivo HTML. Inclusive, iremos aprender a construir um site do zero aqui no curso, tanto o front-end quanto o back-end. Podemos sair aqui, Ctrl X. E, bem, outra forma de baixar algo é através do git clone. Usaremos aí o programa git no caso, né? Vamos acessar bem aqui um site novamente. Vamos instalar uma ferramenta chamada Sublist. Basicamente é usada para enumeração de subdomínios. Ela também já vem instalada ali no Nmap ou no Kali Linux, mas só para fim de exemplos aqui. Ela é feita em Python. Aqui é basicamente o comando para fazer a sua instalação. Outra forma é apertar aqui e copiar aqui. Podemos dar um git clone e enter. Pronto, a instalação foi feita. Aí está o diretório sublist, tá? Podemos acessar ele. No caso aqui, precisaríamos fazer a instalação dos programas necessários para que o sublist funcione, mas não vou entrar em detalhes agora. Iremos aprender como fazer numeração de subdomínio na aula sobre pentest. Aprenderemos a fundo sobre isso. No momento é só uma demonstração mesmo. Bem,
Agora iremos falar sobre a arquitetura do Linux. A arquitetura do Linux pode ser dividida em hardware, kernel, biblioteca de funções padrão, shell e aplicações. O hardware é o componente que representa a camada física, por exemplo, a CPU. O kernel é o responsável pela interface entre o hardware e as aplicações. O kernel é que gerencia os recursos disponíveis, por exemplo, a memória. Inclusive, é o que todas as distribuições Linux têm em comum, é o kernel, tanto o Kali Linux, que faz dela ser semelhante ao Ubuntu, vamos assim dizer. Por exemplo, o mesmo ls que funciona aqui vai funcionar no Ubuntu ou em qualquer outra distribuição. Isso por quê? Porque ambas compartilham o mesmo kernel. Aí no caso, o Kali é focado mais na área de segurança cibernética, né? Por isso vamos usar ele aqui. Mas, como eu já disse antes, os conceitos são os mesmos, são universais. Bem, a biblioteca de função padrão é a responsável por permitir o acesso a recursos através da execução de chamadas feitas por processos. Algumas funções padrão são a open, a read, a write e a close. Sim, eu sei, meu inglês é horrível. Bem, assim como eu falei no início do vídeo, a shell é a responsável por executar os comandos fornecidos pelo usuário. Por exemplo, aqui eu forneci o comando ls. Foi a shell que interpretou esse comando e nos retornou aqui os arquivos e diretórios. Já a camada de aplicação é a que mais está próxima do usuário. Alguns exemplos de camada de aplicação são os navegadores. Ele faz parte da camada de aplicação. Bem, eu não vou entrar aqui em mais detalhes sobre a arquitetura do Linux. Veremos mais conceitos ao longo do curso. Por exemplo, ao longo do curso vou mostrar outros comandos, como por exemplo na aula de redes, eu vou ensinar os principais comandos aí utilizados para trabalhar com rede, relacionados aí à rede. O objetivo dessa aula foi basicamente só dar uma introdução. Vimos aqui praticamente só comandos básicos aí, o suficiente para você conseguir usar minimamente o sistema, vamos assim dizer. Existe muito mais comandos, muito mais conceitos que eu nem cheguei a abordar aqui, mas que eu irei falar em um futuro próximo, em aulas futuras aí. Por exemplo, na aula sobre pentest, em específico no momento que eu for falar sobre escalação de privilégios, eu abordarei com muito mais profundidade os conceitos relacionados a permissões de acesso. Veremos aí como criar usuários, criar grupos e muito mais aí. Como eu já falei, essa aula foi mesmo só para dar uma introdução aí. Bem, espero que a aula tenha sido útil a vocês e vejo vocês nas próximas aulas.